Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje vamos começar a pintura do nosso carro de batalha. Esta pintura ela vai ser um pouquinho mais... vocês lembram que eu tinha o meu primer num vidrinho, num pote de vidro? Eu troquei ele para essa garrafa PET, que fica mais fácil de misturar e balançar. Então, e sem contar agora é mais fácil de colocar no aerógrafo, já que a minha pipeta ela tem que ser consertada. Mas voltando, então ele vai ser um pouquinho mais complicado porque porque esse carro ele usa 3 cores diferentes, certo? Ele vai ter, além do primer, uma camada branca por baixo, depois uma camada vermelha, depois quando eu for fazer o detalhamento, vocês vão ver como eu estruturei o esquema de cores para ter uma ideia de como eu iria fazer. Mas voltando, ele vai ter uma camada base branca em cima do primer, depois ele vai ter uma camada vermelha e depois uma camada amarela. Não exatamente nessas ordens. Quando você vai fazer o mascaramento, você tem que ter ideia qual é a camada que você vai colocar por cima da outra. Nesse caso, a camada com menos cortes vai ser sempre a última. Por exemplo, a camada a camada com menos coisas vai ser a branca. Então, a branca vai ser a primeira. A branca ela vai ser a base. Porque eu quero que um amarelo tenha um pouco mais de cor. E os pássaros da minha mãe tá fazendo um barulho absurdo agora. Porque, provavelmente por causa da minha voz. Então, a camada branca ela vai ser a camada base toda do carro. Dessa camada branca, eu vou passar faixas brancas. Então, onde eu quiser as faixas brancas, eu vou colocar o mascaramento e essas faixas brancas vão ficar por cima da faixa amarela. Então, quando eu passar a tinta amarela, as partes que eu tirar, elas vão ser brancas. E por último, ela vai ter uma faixa vermelha, ele vai ter umas coisas vermelhas. Essa coisa vermelha, eu vou cobrir toda a parte branca que eu não quero, toda a parte amarela que eu quero que se mantenha, e toda a parte amarela que eu quero que vai ser pintada, ela vai ser continuar. Então, essa é a ideia. É um mascaramento muito complexo de fazer. Complexo não. Vou assim dizer que é um mascaramento muito chato. É um mascaramento muito chato de se fazer. Então precisa de um pouquinho de paciência. Precisa de um pouco de paciência para fazer ele, e é por isso que a gente pode ter grandes possibilidades de erro. Vamos lá. O aerógrafo já está pronto. Vamos só virar a tinta no aerógrafo. Resolvido. Bem mais simples agora. Tanto para tirar como para colocar de volta. E vamos começar a pintura.
o compressor tá cheio, então vai pegar aquele ponto que a gente já falou, comentou algumas vezes, sobre o grande desperdício de tinta. Eu ainda vou arranjar um jeito de fazer essa... Opa, deixou na luva. Luva rasgou. Já estava na hora mesmo de trocar ela. Eu vou ver se eu consigo depois um jeito de colocar a válvula dela, do compressor. Pronto, primeira camada mais leve passada, vamos para menor, para mais grossa, que vai ser a camada realmente final. Próximo mês eu vou comprar o primer PU. Vou comprar o primer PU para trabalhar no melhor jeito possível. Pronto. Passado. Não acho que tá tudo bem. Ok. Vamos colocar ali na estufa. Pronto. Primeira camada de primer foi colocada. Vamos trazer o resto de tinta de volta para o vidro e começar a limpeza. Daqui a pouco a gente volta para fazer a primeira camada de tinta, que vai ser a tinta branca. Vamos de volta, pessoal. Bem, eu tava vendo o primer, ele realmente ficou bom. Mas depois eu tenho que ver, porque ele ainda tá poroso. Ele ficou um pouco poroso. Ele não tá saindo, mas ele tá um pouco poroso. Depois eu tenho que ver se eu ainda posso melhorar. Mas ele não tá ruim para fazer a pintura. Eu preparei a tinta branca, que vai ser a tinta base pra gente trabalhar. E vamos se preparar. Vamos preparar. Aí, se não é os pássaros reclamando, é o pessoal brincando com o cachorro de reclamar com ele. Minha vida é assim. Vamos lá. Acho que eu só fiz um carro branco. Gostei muito dele, mas carro branco realmente não é a minha praia. Eu acho que os carros, a tinta branca, ela é muito boa para fazer essa base que eu tô fazendo, tirar alguns defeitos e preparar para outras tintas. Bem, terminar toda essa base. Eu quero que a base fique boa o suficiente para que as próximas camadas ela não dê problema e também não dê
como é que se diz? Não dê descascamento quando eu for fazer o mascaramento. Então, basicamente vai ser dessa forma. A parte de trás tá um pouco alta, mas isso aqui não tem problema não. Mas a pintura ela tá levemente nivelada em todos os pontos, apesar da parte porosa do primer. Tá bem liso a nossa pintura. Eu não sei se dá para perceber, mas vocês podem ver que ela tá bem lisa. Não tanto, deixa eu dar mais uma camada aqui. Pronto. Ela tá bem lisa, exatamente. Aqui em cima, aqui dos lados, tá bom? Então a gente já pode colocar ele na estufa. Estamos colocando ele na estufa. Agora vem um grande desafio nesse ponto. Deixa eu pegar a tinta. O resto da tinta vem para esse pote. E... Opa! O que não for usado vai para aqui para dentro. Qual vai ser o problema agora? Mascaramento. Mascaramento ele vai ser bastante chato de se fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar ele 2 dias secando para que o mascaramento ele não dê problema. Normalmente eu espero 24 horas ou 12 horas. Mas como eu vou fazer vários mascaramentos, eu vou esperar dessa vez 2 dias. Então, próxima vez que você estiver vendo esse vídeo, 2 dias já tem se passado.